Com muita alegria, mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Quero agradecer às irmãs da UFAVA por esse carinho. E a missionária Patrícia disse que eu fiquei da cor dessa flor. É que eu sou tímida mesmo, viu, irmãs? Deus abençoe vocês. E que o nosso bondoso Deus continue fortalecendo as vossas mãos para esta grande obra. Nós sabemos que como mulher nós temos uma missão muito grande. É ser mãe, ser esposa, né? E chega uma fase da vida que a gente tem que ser mãe dos nossos pais. É glorioso, mas também não é fácil. E que Deus possa fortalecer cada uma de vocês que estão imbuídas no crescimento do reino de Deus na terra. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Celso, sua esposa missionária irmã Suzana. Obrigado pelo delicioso almoço. Deus abençoe. Aos pastores que estão ombreando essa grande obra, pastor Marcos, pastor Leonir, as líderes da UFAVA, irmã Patrícia, irmã Priscila, Letícia, todas as dirigentes do círculo de oração, a irmã Patrícia, seu esposo, que também abriram as portas da sua casa, a nossa aqui, chefe aqui, que Deus te abençoe grandemente, que mão maravilhosa, viu, irmã? Quando quiserem é só falar com ela, tá bom? Deus abençoe grandemente essa igreja que está aqui sob o pastoreio do pastor Celso. Eu quero convidar a igreja, as irmãs. Eu fui despertada na madrugada com um verso muito conhecido, mas o Espírito Santo bradou ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 37. Eu amo os Salmos. Quem ama os Salmos aqui? É maravilhoso. E antes de ler, quando o pastor estava ali falando sobre a oferta, ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido algumas instruções de sabedoria. E uma delas é ofertar. Quando eu aprendi, isso virou uma chave na minha vida. A oferta, ela é tão importante quanto orar, dizimar, evangelizar, glorificar, porque a oferta, ela está muito ligada a uma palavra que agrada a Deus. Eu preciso falar isso porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Não é isso que vou pregar nessa noite. A oferta está muito ligada a algo que Deus gosta muito. Primícia. A oferta fala de primícia. E é algo que vira uma chave na vida daqueles que entendem o que é ofertar. A oferta de primícia, ou a oferta movida que a Bíblia fala, era exatamente... Por que a oferta é tão importante? Porque ela é, acima de tudo, um ato de fé. E a fé agrada a Deus. A oferta movida era aquele trigo que, embora foi plantado junto com os demais, ele sobressaía aos demais e ele brotava antes da colheita. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
E aquele trigo que sobressaía e que brotava antes da colheita, era conhecido como oferta movida, ou oferta da primícia. Aí eles colhiam aqueles feixes na lavoura, entregava na mão do sacerdote, e ele fazia a oferta movida, ele apresentava a oferta movida. É um ato de fé, por quê? Porque eles não tinham certeza de que o resto do trigo brotaria. Por isso que é a oferta de primícia. Quando nós chegarmos diante do trono do juízo de Deus, as nossas ofertas, elas passarão por um crivo. Mais importante da quantidade que você dá, é a qualidade do que você dá. Mais importante do quanto você oferta para Deus, é o quanto você poderia ofertar e não ofertou. Mais importante da oferta, não é o quanto você deu, é o quanto tem de você na oferta. E tudo isso, irmãos, eu aprendi. Isso vai passar por um crivo. Aleluia. Aleluia. Para Deus, maior do que o culto que oferecemos, a oferta que oferecemos é a motivação pela qual nós oferecemos. E eu aprendi. Outro dia eu prego sobre isso, amém? Eu precisava falar essa parte tão gloriosa. Eu sei que o pastor Celso é zeloso pelo pasto que ele dá às suas ovelhas, e Deus tem esse cuidado em nos trazer, nos conduzir a pastos verdejantes. Eu preciso trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Salmo 37, quem encontrou, diga amém. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aleluia. E Ele tudo fará. Podeis assentar. Não existe nesta terra ninguém que entenda mais de guerra do que os crentes. Primeiro, porque nós fomos alistados para fazer parte de um exército. Porque o nosso Deus é conhecido como o Senhor dos exércitos. O Senhor que peleja as nossas batalhas. Então nós somos chamados, e Paulo diz, que como bons soldados de Cristo, nós somos chamados. É tão lindo na igreja, que aqui não existe tenente, coronel. Aqui existe só soldado. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todos sob a ordem do grande general, o nosso Deus. Então, nós fomos alistados para a guerra. Porque o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo,
reconhecemos Ele como Senhor, Salvador da nossa vida, naquele exato momento, nós iniciamos uma grande batalha. E tem gente que diz assim: eu não sei, depois que eu passei, eles falam assim, depois que eu passei a ser crente, é uma guerra, mas é para isso que você foi chamado. E a maior guerra que nós enfrentamos, ela está dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso espírito guerreia contra a nossa carne. É por isso que existe esse conflito dentro da gente. Paulo diz: aquilo que quero fazer, isso não faço. Mas o que eu não quero, isso é uma guerra. É ou não é, irmãs? Aí tem hora que você pensa: parece que eu estou ficando louca. A guerra. Quem vive isso, diga amém. E essa guerra, irmãs, ela é dioturnamente. Ela só vai encerrar no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, olhe para quem está do seu lado e diga para ela: para que essa cara de tristeza? Gente, se eu fui chamada para guerrear, eu me alistei, eu sei que o meu general é forte e poderoso na guerra, o meu papel é guerrear, o meu papel é marchar, como as irmãs disseram. E aí o Espírito guerreia contra a carne. E o que eles querem? A alma. A alma fala das nossas emoções, das nossas decisões. E aí a Bíblia vai dizer que vence aquele que é mais forte, aquele que for mais alimentado. Ele vai vencer, sim ou não? E nós estamos aqui nessa noite como bons soldados, apostos no nosso quartel-general, para receber as instruções, para alimentar o nosso espírito, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não fala a alma do homem, ele fala ao espírito. A comunicação do Espírito, isso aqui é muito importante que a gente entenda. A comunicação do Espírito Santo não é com a alma. Está cheio de pregador alma, cheio de crente alma, cheio de cantor alma. Só mexe com a emoção, no nível da emoção. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí o Espírito que trabalha por revelação, ele fala ao nosso espírito. Isso é forte, irmãs. Aleluia. O Espírito Santo não veio para inflamar as nossas emoções. Ele veio com uma missão, pastor Celso, de forjar o caráter de Cristo em nós. Aí a gente confunde ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é receber as ordens dele e ver cada dia o seu caráter mudado. Cada dia se tornando a imagem de Cristo. E Paulo diz: e nós com cara descoberta, vamos refletir como que no espelho a imagem de Cristo.
pessoas aqui. Mas daqui a pouco o culto acaba. E a gente sai literalmente, cada um de vocês, para o seu campo de batalha. E aqui nós precisamos receber instruções seguras, para que você lá no seu campo de batalha, como um daqueles valentes de Davi, quando os inimigos vieram, a Bíblia diz que um deles sozinho, ele estava. O inimigo veio, ele se pôs no meio do seu campo de lentilhas e disse: aqui não, aqui vocês não vão mexer. Aí você vai chegar na sua casa, lá no seu campo de lentilhas, lá não tem o pastor, lá não tem a dirigente, lá não tem o cantor, lá não tem o pregador, mas você vai fazer resistência e vai dizer: aqui não, Satanás. A segunda-feira logo começa. E lá no meu estado a gente diz assim: começa o dia de branco, dia de trabalho, dia de guerra, dia de enfrentamentos, de estratégias. Aleluia, aleluia. As nossas maiores batalhas, preste atenção nisso aqui, são enfrentados sozinhos. Infelizmente tem muita gente que fica só pedindo para os outros orar por ele. Mas as orações que vencem as grandes batalhas é a oração de Daniel, a oração sozinha. A gente quer transferir a responsabilidade para alguém. Ah, mas ninguém me visita. Ninguém vem na minha casa, ninguém liga para mim, ninguém faz uma campanha comigo, ninguém me dá uma palavra. Irmã, diga para quem está do seu lado: eu também sou soldado. Eu também estou na frente da trincheira. Aleluia! Aleluia! E Deus trouxe esse texto ao meu coração, para que a gente possa entender algumas estratégias de guerra. Não vence quem tem força. As guerras não se vencem com força. Maior do que o poder de atacar é o poder de resistir. É por isso que Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, e depois ficai firme. Resista. Resista. O que vai fazer de você uma vencedora, de você um vencedor, é a resistência. O diabo vem, mina o seu caminho, e você fica firme. Ele vem, traz algumas coisas, porque o diabo trabalha com sugestões. O Espírito de Deus trabalha com revelação. Aí ele vem e traz uma sugestão na sua mente. Você sabe de uma coisa? Você sabia que as irmãs nem gostam muito de você? Você sabia que elas não te chamam para nada? Você sabia que você não foi nem citada lá? E olha o tanto que você fez. E aí você que está revestida com a armadura, você resiste. Você olha e diz: Satanás, eu conheço a voz do meu pastor. Essa não é a voz dele. E se não é a voz dele, eu não recebo o comando.
suporta o mais fraco. Se o teu inimigo te empurrar para caminhar 1 milha, caminha 2. Quem está entendendo, irmãs? É maravilhoso. Então, o que nós precisamos é de estratégia para a batalha. O Salmo 37 é um salmo de Davi. E pelo verso 25 do salmo, a gente entende que Davi escreveu esse salmo na sua velhice. Já depois de ter passado por tantas experiências, Davi escreve o Salmo 37. E esse salmo fala sobre a sabedoria, sobre a preocupação. A preocupação, ela tira o foco. Isaías diz que quando a gente está muito atribulado, muito preocupado, os órgãos dos nossos sentidos são afetados. A gente passa a ouvir menos e enxergar menos. Então, como eu vou ter sabedoria, estratégia para suplantar essa preocupação? O que é preocupação? É uma pré-ocupação. Você nem sabe se vai acontecer, você já está ocupando-se daquilo. É assim ou não é? E o diabo começa a trabalhar em cima disso. E quantos crentes, irmãos, eles não têm desvanecido da fé por causa de adultério? Não. É porque eles são tomados, quando vem essa preocupação, por um medo. Medo é o primeiro sentimento que nasceu no coração do homem. É por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de coragem, de moderação, de amor. Tem hora que a gente precisa ouvir essa palavra. Por que eu digo que medo é o primeiro sentimento que Satanás colocou no coração do homem? Ele nasceu lá no Éden. Quando Deus desce para falar com Adão. Adão e Eva já tinham comido do fruto. Eles se esconderam. E Deus diz: Adão, aonde você está, Adão? Por que você se escondeu, Adão? Adão disse: porque eu tive medo. Irmãs, olha aqui, eu acho isso aqui tão profundo. Gente, Adão não sabia o que era medo. Adão não sabia o que era vergonha. E o diabo planta. Irmãs, olha aqui para mim. Medo é maligno. Medo é um espírito. É por isso que Paulo diz: Deus não te deu espírito de medo. E nessa noite todo medo vai cair por terra. Medo é um jugo. E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Agora, coragem também não é ausência de medo. Coragem é lutar mesmo com medo. Porque você foca em Deus. E você entende que dele vem a direção. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, ou que esperam pelo Senhor, jamais serão confundidos. Pode esperar, pode descansar no Senhor. E a Bíblia vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Subirão, correrão e não se cansarão, nem se fatigarão.
Sabe o que eu acho lindo? Que esse verbo, esperar aqui, os que esperam, esse verbo esperar aqui, ele vem de um verbo lá no original, que é o verbo cavar no hebraico. E o verbo cavar no hebraico significa, primeiro, esperar fazendo alguma coisa. Por que quem espera no Senhor não se cansa, não se fadiga? Porque ele não espera sentado com o braço cruzado. Você já experimentou ficar esperando sentado? Cansa ou não cansa? Fadiga. Mas você já experimentou esperar fazendo alguma coisa? Quem espera no Senhor faz enquanto espera. Enquanto Deus não respondeu, você continua trabalhando, você continua fazendo, você continua adorando, você continua ganhando almas. Esse verbo também tem um outro significado. O verbo cavar significa também esperar como um garçom. O que é esperar como um garçom? Quem vai no restaurante sabe que o garçom fica com aquela bandeja, e ele chega perto de você: o senhor deseja mais alguma coisa? É assim ou não é? Então a gente, quando espera, a gente fica: Senhor, o senhor deseja mais alguma coisa de mim? O senhor ainda quer mais uma coisa que eu faça? O que o senhor espera de mim ainda, Senhor? Aleluia! É por isso que a gente não se cansa nem se fadiga. E a terceira coisa que significa o verbo cavar é esperar com esperança. Esperar com esperança é esperar com paciência no Senhor. Isso é um ato contínuo, é todos os dias. Aleluia, irmãs. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então este salmo traz sabedorias sobre a preocupação e o mal desse século. E principalmente depois da pandemia, foi o que? O medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de ficar desempregado, medo de faltar. Sim ou não, irmãs? Aleluia. Mas a Bíblia tem receita para tudo. E este salmo é uma receita interessante, que o Salmo 37 não era um salmo usado para devoção. Não. Era um salmo usado, lá no hebraico fala que era um salmo machil. Significa um salmo de ensino, de instrução. Então não era como o Salmo 100, que era um salmo de devoção. Era um salmo de ensino, de instrução. As pessoas paravam para receber a instrução. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É um salmo que vem nos instruir como que nós vamos com sabedoria sobrepujar a preocupação. Nós temos duas coisas que nos prende, e tem tanta gente presa que ela não sai do lugar. Primeiro, você fica com uma estaca no passado e uma estaca no futuro. Esses dias eu viajando no Mato Grosso com meu esposo, e ele trabalha na Eletrobras, e ele me mostrando aqueles linhão, e agora eles fizeram uma torre que ela é afunilada para baixo. Aqui ela fica só assim num pino, e aí ela sobe e faz isso. Aí eu fiquei pensando, sabe como que ela para lá? Você está vendo? Tem uma corda para lá, uma estaca, e uma para cá, que dá equilíbrio. Ela fica
parada. Ela não se move. E quanta gente não está cumprindo o propósito de Deus. Irmão, você só vai ser feliz quando você estiver no centro da vontade de Deus. Quando você estiver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Você tem uma estaca no passado e tem uma no futuro. Aí você não sai do lugar. Lembra das coisas que para trás ficaram? Da dor, da injustiça, o trauma vivido. Você está bem. De vez em quando você começa a fazer as incursões pelos corredores do passado. E começa a olhar as telas nos quartos escuros. Começa a relembrar quem te machucou, o que ficou. Aí você diz: ah, mas meu Deus, eu não posso, o Senhor já me perdoou. Aí quando você vai para frente, tem uma estaca, você não consegue ir. Ah, mas o que será de amanhã? Quando começou o Covid, a minha última agenda foi em Chapecó. Não, Chapecó não, do lado de Chapecó. Esqueci o nome da cidade. Eu cheguei em casa na segunda-feira de madrugada. Na quarta-feira foi instalado o lockdown. Quando eu cheguei em casa, e a notícia, os aeroportos lotados, o povo sem máscara, espirrando para todo lado. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, fui para a consagração. O Senhor disse para mim: viva. Eu quero que você viva. Eu estou te dando hoje, viva o hoje. Eu tomei posse daquela palavra, porque eu entendi que o poder da vida e da morte está na mão dele. Ana disse no seu cântico: Deus é que dá a vida e Deus é que tira a vida. Aí o diabo botou na cabeça do monte de gente que foi o presidente da república o culpado das mortes. Foi ou não foi, irmãos? Mas eu, como crente, dá para dar glória? Eu entendo que o poder da vida não está na sua mão. Não está na mão do rei, não está na mão do presidente, mas está na mão de Deus. Ele é que dá a vida e tira a vida. E a Bíblia diz que nenhuma folha, pastor, isso é forte, cai da árvore, se Deus não permitir. Sabe por que vocês estão vivos e eu estou viva? Porque Deus quer que a gente viva. Então viva. Viva hoje. Faça o que você tem que fazer agora. O próprio Jesus diz: não vos inquieteis, não andais ansiosos por coisa alguma, com o que há de vestir, com o que há de comer. Não precisa. Olha para os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão se vestiu como um deles. E eles agora estão bonitos, murcham e morrem. Aí se você não vê um lírio, não achar um lírio, vai ser mais fácil achar um passarinho, sim ou não? Aí Jesus disse: então tá, eu vou facilitar para vocês. Não tem lírio? Faz muito tempo que eu não vejo um lírio. Olha para os pássaros. Eles não plantam,
eles não ajuntam em celeiro, eles não fazem financiamento em banco. E o vosso Pai os alimenta todos os dias. O Mato Grosso, vocês sabem que é a terra do agro. Estava viajando na região sul do Mato Grosso. Estava na época da colheita. E nós estávamos descendo uma serra. E de repente eu olhei para o lado, pastor. Eu vi os passarinhos no meio, assim, do lado da pista. Os caminhões vão passando e vai caindo milho, soja. Aí eu olhei para aquilo ali e disse: vocês não plantaram. Vocês não perderam o sono com financiamento. Aleluia. Mas o meu Pai está cuidando de vocês. E o Senhor disse: se eu cuido dos lírios do campo, que hoje nasce, floresce e morre, dos pássaros, eu não vou cuidar de vocês? Isso é motivo de você se alegrar. Aleluia, aleluia. Mas nós temos algumas armas. E este salmo aqui, ele é tão maravilhoso, que ele traça algumas linhas instrutivas sobre o que Deus faz com o justo e com o ímpio. Fica muito claro. Se você nunca leu o Salmo 37, leia. Este salmo aqui mostra uma balança vista por Deus, não vista por os homens. Irmãos, a gente engana muito com o olhar humano. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Como que Deus vê? Para os homens é um peso, é uma medida. Para Deus é diferente. Olha aqui a balança de Deus como que é diferente. Olha aqui. Versículo 16, ele diz: vale mais o pouco. Olha a balança. Que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Mas se a gente olhar com o olhar humano, a gente vai dizer, claro que vale mais a riqueza, ela vai pesar mais. Esse lado da balança vai pender mais, mas para Deus não é assim. Vale mais o pouco que tem o justo, pesa mais do que a riqueza dos ímpios. É maravilhoso. Mas esse salmo, ele começa com algo comum a todos nós. E o que é, irmã Madali? Indignarmos, ficarmos incomodados com a prosperidade dos ímpios. E muitas vezes essa incomodação, essa inquietação, essa indignação tem um fundo de inveja. Gente, quando o Espírito Santo falou isso no meu coração hoje à tarde, eu já me coloquei na balança, pastor. As pessoas que gostam do Senhor, gostam pelo mesmo motivo das que não gostam. Eu vou explicar isso para você. Tem gente que gosta de mim porque eu prego assim duro. Tem gente que já não gosta porque eu prego assim. É o mesmo motivo. Tem gente que gosta de você porque você fala. Tem gente que não gosta de você porque você fala. E muitas vezes essa indignação, sabe por quê? Porque essa teologia, essas heresias, está acabando com a gente, irmãs. Eles acham que bênção material, prosperidade financeira, significa a aprovação de Deus. Não é verdade. Deus não gosta de mim porque Deus não me abençoa. Agora Deus sabe dar a medida que cada um precisa. Ele disse para Moisés: Moisés, eu abençoo quem eu quero. Mas isso não significa a aprovação de Deus. Quem está entendendo? A nossa natureza, irmãos, ela está sempre pronta para acender um fogo de ciúme
quando vemos os infratores, os ímpios prosperarem, como se não houvesse justiça. A gente fica inquieto com isso, sim ou não, irmãos? Davi está falando de algo que foi o mesmo tropeço de Asaf. Asaf diz: quando eu olhei para os ímpios, quase que os meus pés resvalaram, quase que eu me desviei. Jesus, meu Senhor, abençoa tanto eles e não me abençoa. Mas a mesma resposta que Asaf teve, Davi traz. Davi diz assim: ó, não se digne, logo eles serão cortados como a grama. Logo eles não vão existir mais. A brevidade deles, o tempo útil deles é muito curto do ímpio. Diga para quem está do seu lado: vale a pena ser fiel, vale a pena ser justo, porque o justo tem 100 vezes mais nesta vida e na futura, a vida eterna. Aleluia, aleluia. Eles passam como a erva, ambos murcham. É uma questão de tempo, logo seca. Aí são cortados. Quem tem grama em casa? Tá bonita, desponta. Aí você vai lá e faz o quê? Corta. Ele diz assim: são os ímpios. Não, gente, não se preocupe. Não se indigna. Não se enfureça. Deus não tem negócio com ímpio. Se fosse hoje, eu vou repetir isso aqui, a batalha entre Davi e Golias, muitos de nós, ou praticamente todos nós, daríamos a vitória para Golias, sim ou não? Os irmãos de Davi não puderam lutar com Golias, mas estavam torcendo para Davi perder. Vocês sabiam disso? E mesmo eles sabendo que eles iriam sofrer, mas eles não torciam. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem gente que torce para a derrota do pastor, torce para a derrota do outro crente, torce para... Irmão, nós somos um corpo. Se esse dedinho aqui sofrer, o corpo todo sofre. Diga para quem está do seu lado: nós somos um em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você padeça. Aleluia. E ele nos ensina nos versos 3, 4 e 5. Eu vou correr aqui. Neste momento de turbação, de desvio de... Irmão, facilmente a gente desvia a visão, sim ou não? Você recebe uma notícia, fica cheio de esperança, daqui a pouco vem outra, você já desvia a sua notícia. É assim ou não é, irmã? Você vem no culto, recebe uma palavra, sai daqui cheio de fé. Chega em casa, recebe um WhatsApp, um fake news, não é nenhuma verdade. Você já desvia a sua atenção. Irmãos, mas a Bíblia diz: não são assim os ímpios, que estão firmes. Eles são como a moinha que o vento espalha. O justo permanece firme. Ele levanta os olhos para o céu e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei aonde está a minha esperança. A minha esperança tem nome. A minha esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré.
o guarda fiel, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Aleluia. Aí ele nos ensina algumas coisas. Primeira coisa que Davi nos ensina nesse momento de desvio de visão, irmão, se o justo, e eu sempre falo isso, tem dois distintivos que são importantíssimos para o crente que serve a Deus, que vai morar no céu. Não é só roupa. Isso aí faz parte da sua modéstia. E é bíblico. Isso não é distintivo. Dois distintivos, pastor, e que serão necessários nesses últimos dias: confiança e alegria. Isso é que no mundo espiritual te distingue de quem serve e de quem não serve. Vocês estão entendendo, irmãs? É por isso que a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, a gente está alegre. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que somos nós, a morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Aleluia, aleluia. Primeira estratégia que Davi fala aqui no verso 3: confiar em Deus. Haja o que houver. Tem coisa que só você não sabe, mas o diabo sabe. Ele sabe que você é filho de Deus, ele sabe. E você às vezes não sabe. Ele sabe que eu e você somos os únicos que temos acesso livre à sala do trono. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que quando você dobra o joelho, literalmente, olha aqui que lindo, irmãs, na mesma hora que você dobra o joelho ou vai orar, desce um anjo na hora e fica do seu lado. É a Bíblia que diz: colhendo as orações dos santos. Irmã, isso é privilégio nosso. O diabo sabe que o Senhor coloca um anjo na sua frente, na sua retaguarda. Ele sabe. E você às vezes não sabe. Sabe o que o diabo sabe? É que nosso Deus nunca perdeu batalha. E não é essa sua que ele vai perder. Ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele sabe que eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E aí a gente fica nessa gangorra. Confia e não confia. Confia e não confia. Agora, para mim confiar, eu preciso conhecer. Sim ou não? Você vai confiando em qualquer um que você não conhece? Confiança, ela é construída. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o Salmo 100 vai dizer: foi Ele e não nós que fez ovelhas do seu pastoreio. Foi eu que fiz. Não foi eu que quis ser ovelha do pastoreio dele.
Não tem urso, não tem leão que possa nos tragar. Porque o bom pastor está conosco. Ele nos leva para repousar no seu aprisco. E como ele mesmo diz, eu sou a porta desse aprisco. Eu cuido de você dioturnamente. Uma vez eu vim trabalhar em Porto Alegre, fiquei 6 meses. O meu chefe arrumou um apartamento para mim ficar bem no centro ali de Porto Alegre. Irmã, estava no frio, dia 14 de junho eu cheguei. Começou o inverno. E aqueles móveis antigos assim. E eu cheguei, já senti uma guerra, sabe? Mas como eu cheguei cansada, eu adormeci. Mas eu fiquei guerreando a noite inteira. Quando eu acordei, o Senhor disse para mim: enquanto você dormia, o meu espírito velava. Porque a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. Aí no outro dia eu conheci a vizinha do apartamento, uma senhorinha. E ela disse: você sabia que o dono desse apartamento suicidou aí dentro? Os espíritos estavam lá. Eu entrei numa guerra. Eu não sabia, mas Deus sabia. Levante a sua mão. Aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. Aleluia. Confiar em Deus. A fé é a única capaz de parar a inquietação, de curar as inquietações. A fé é a única que consegue trazer paz para o nosso coração. A fé, ela tem uma visão mais clara das coisas. Ela enxerga como é. Irmãos, quem tem fé, ele vê o que ninguém vê. É verdade ou não é? Ele começa a enxergar. Está louco? Davi chega no campo de batalha, todo mundo com medo de Golias. E quando Davi chega, ele viu que ninguém viu. Sabe o que ele falou, pastor? A visão dele mostrou para ele. Ele disse: quem é este incircunciso? Gente, o povo estava com medo de um incircunciso, de alguém que não tinha aliança com Deus. Davi diz: não, a vitória já é minha, porque ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho pacto com Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Eu vou correr aqui, irmãs. Segunda coisa para vencer, sabedoria para vencer a preocupação. Primeiro é confiar em Deus. Irmãos, haja o que houver, Deus fez uma promessa. Segura isso aqui, por favor. Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem que prometeu? Deus. Irmãs, eu preciso repetir isso aqui. Quem que prometeu? Ele prometeu estar comigo. Ele prometeu estar contigo. Tem hora que você faça: aonde estava Deus que Deus me permitiu passar por isso? Irmã, se Ele não estivesse, os seus inimigos teriam te engolido, era vivo. E você escapou. O inimigo armou o laço do passarinheiro. Você não viu, pisou no laço. Deus veio, quebrou o laço. E você escapou. Aleluia. Ramandaga shuribionde ramanaga shuribionderas. Ribiganai
Aí você diz: cadê Deus que deixou bater o carro? Era para você ter morrido. E Deus botou a mão. Aleluia. Aí ele diz a segunda estratégia, o segundo ensino: confia em Deus. Segundo, faça o bem. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, diz a Bíblia. Continue plantando bem, independente se a outra pessoa não está fazendo, faça o bem. Ele está dizendo, continue fazendo bem. Mas fulano é mal comigo, mas meu esposo me maltrata. Continua fazendo bem. Sabe por quê? A gente só colhe o que planta. Sabe por que as pessoas fazem mal para nós? É o diabo querendo desvirtuar a sua atenção do bem. E dizer para você, faça o mal também. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai colher. Sabe por que crente que sabe plantar não tem inquietação? Porque quem sabe o que planta sabe o que vai colher. Continue fazendo o bem. Fez o mal, faça o bem. Mas fulano, faça o bem. Eu não tenho responsabilidade com o que ele está plantando. Eu não vou colher o que ele está plantando. Eu vou colher o que eu estou plantando. Faça o bem. Quantas vezes o diabo preparou gente para fazer o mal, para mim poder plantar o mal, irmã. Mas quando a gente entende isso, a gente, opa, não é você, é o diabo que está te usando para mudar a minha semente, para tirar o trigo da minha mão e colocar a erva daninha. Mas eu não vou dormir não, eu vou semear o trigo, eu não vou dormir, aleluia. Eu vou continuar plantando bem. Quem está entendendo, irmão, isso é maravilhoso demais. Quem sabe o que vai colher, fica tranquilo, isso subtrai toda a nossa preocupação. Porque se eu vou colher o que eu plantei, eu não preciso preocupar. Sim ou não, irmã? Diga para quem está do seu lado, continue semeando o bem. Ore por aqueles que te perseguem. Abençoa aqueles que te amaldiçoam. Essa é a verdadeira religião. Acho tão lindo que a história diz que cada um dá o que tem. Eu vi um testemunho de uma irmã. Ela mudou para um bairro e ela cantava o dia todo. E a vizinha não era crente e se incomodou. Não aguento mais essa mulher cantarolando. Não aguento mais. A mulher, a vizinha, preparou uma caixa, encheu com aquela massa fétida que vocês sabem, embrulhou de presente e deu para a irmã, mandou levar lá na irmã. A irmã ficou até assustada com o presente, pegou pesado, né? Quando abriu, cheio daquela massa fétida. A irmã ficou quieta. Passou os dias, a irmã fez umas rosquinhas bem gostosas que ela sabia fazer. Colocou numa vasilha. Escreveu um bilhete e disse para o filho, vai lá e leva para a vizinha. Quando a vizinha abriu, ela viu o bilhete, estava escrito assim, cada um dá o que tem. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem paz, dá paz. Quem tem amor, dá amor. Quem tem alegria, dá alegria. Quem tem esperança, dá esperança. Do seu bom tesouro tira, a Bíblia diz. Terceiro ensino: habitar na terra.
Isso aqui é importante você saber, já vou terminar. Irmão, a gente tem que entender que nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Tem gente que ele acha que tudo é espírito. Ele está dizendo assim, gente, aprenda a habitar na terra, você ainda está aqui. E aqui essas coisas vão acontecer. Você fala, ai, absurdo isso, irmão fulano. Irmão, aqui vai acontecer. Nessa guerra, uns vão tombar. Uns vão ficar para trás, uns vão se acovardar. Não saíram 22 mil para a peleja, mas quantos foram? 300. Tenha consciência que você ainda está na terra. E quando eu tenho consciência de que eu estou na terra, eu já não me assusto com nada. Existem os mensageiros de Deus, existe, mas existe o do diabo também. Nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Assim como eu falho, você também falha. Dá para pôr o pé na terra, minha irmã? Dá para habitar na terra, aleluia. Entender onde você está é o ponto de partida, para não ficar se confundindo as coisas. Aqui é mundo. Ele está dizendo, habite na terra. Você vai lembrar de uma coisa, que aqui tudo passa. Davi disse, fui moço, e agora sou velho. Já passou, já foi. Quanta gente grande, rica, poderosa já morreu. Já foi. Diga para quem está do seu lado aqui, tudo passa. Nós somos forasteiros e peregrinos. Por que a gente fica apegado aqui? Aprenda a habitar na terra. Quarto ensino. Ele diz, você quer vencer com sabedoria a preocupação? Alimente-se da fidelidade de Deus. Tem gente comendo tanta bobeira, irmão. Tanta coisa estragada, tanta mentira. Por isso que está desesperado, pastor. Está preocupado. Ele não sabe nem selecionar o alimento para ele comer. Ele come qualquer tranqueira que vem. Ele não tem sabedoria para discernir o bem do mal. Mas o perigo de comer coisa estragada, pastor, é a fome. A Bíblia diz que a alma farta pisa favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Ele está dizendo uma coisa para você vencer: comece a se alimentar da fidelidade de Deus. Deus é fiel. E ele disse que Números de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Deus é fiel. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deuteronômio 7:9. Ele é Deus fiel, que mantém aliança com seus filhos. Irmã, pare de ficar alimentando de conversa fiada. Alimente-se da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que cuidou de você lá, cuida de você hoje e já está te esperando lá no futuro para cuidar de você. Aleluia! Ele prometeu. Quinta coisa, quinto ensino. Davi diz: aprenda a deleitar-se no Senhor. O que é deleitar no Senhor? Encontre contentamento, satisfação que há no Senhor. Irmã, aqui está a nossa fonte. A última palavra é dele. Eu sempre, quando eu estou orando, eu digo: Senhor,
Meu nome está escrito no livro da vida. E a última palavra na minha vida é o Senhor. Porque o Senhor é fiel. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Fidelidade de Deus. O que é deleitar-se no Senhor? É compreender e aceitar o senhorio de Deus. É achar prazer no poder de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Irmãos, é alegria. Você está esperando ganhar um carro para ficar alegre? Você está esperando ganhar um emprego para ficar alegre? Para se dele, o dia que eu tiver a minha casa, aí minha vida vai mudar. O salmista diz, aprenda a deleitar-se no Senhor. Aprenda a descansar nele. Aprenda a ter ele como a sua fonte. Aleluia. Depois Davi diz, entrega o teu caminho. Fala de aceitação da vontade do outro. Fala de depender. Irmãos, depender não é fácil. É fácil? Quem gosta de depender aqui? Porque as pessoas, elas são boas no primeiro momento. Você está precisando. Aí o primeiro dia ela te dá. Segundo dia, terceiro dia ela fala, você é um preguiçoso. Só que Davi está falando, você pega, sabe o que você faz? Você pega o seu caminho. Aquilo que você desenhou. Sabe o que a gente quer, irmão? A gente quer que Deus aprove os nossos planos. Davi está dizendo, você pega os seus planos e alinha ele com a vontade de Deus. Entrega o seu caminho, aquilo que você pensa, essa preocupação, esse arranjo que você está fazendo aí. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Coloca na mão de Deus. Sabe por quê que eu tenho que depender de Deus? Que eu tenho que entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não, eu vou explicar de novo. Você já sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Aí eu entrego tudo para Ele, porque eu sei que tudo que vai acontecer vai ser bom, perfeito e agradável. Mesmo que eu passe por um problema, por uma dificuldade, mesmo que Deus não me dirija pelo caminho que eu achei que devia, porque quando a gente ora, a gente diz, Senhor, salva meu filho, meu Deus, usa alguém para falar com ele, traga ele aqui, aí Deus não usa essa maneira. Aí ele se entra numa enroscada aí, vai parar lá dentro da cadeia, aí você diz, não foi esse caminho que eu pedi. Um dia eu fui pregar numa igreja e uma irmã estava no culto e Deus disse, diga para ela que o filho dela foi para a cadeia porque eu queria guardar ele, porque se ele estivesse aqui fora ele já estaria morto. Você está entendendo, irmã? Mesmo que não seja o caminho que você traçou, como você esperou, mas a vontade de Deus traz um resultado que você não espera. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Fique de pé. Sétimo ensino. Saiba que Ele tudo fará. Eu vou repetir. Se você fizer todo esse caminho que eu estou te falando, confia no Senhor, habita na terra, alimente-se da fidelidade de Deus, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Se você fizer tudo isso, Ele vai fazer tudo. Mas esse tudo de Deus aqui não é fama e fortuna. Esse tudo aqui do Senhor é os verdadeiros e profundos desejos do coração encontrando-se com a realização e com a sua satisfação. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo não vence um crente satisfeito. Não vence, pastor? A insatisfação
Insatisfação é o primeiro passo para a traição, para a deslealdade, sabia? Todo insatisfeito, ele começa a escala de Judas. Judas era o único discípulo de Jesus que não era da Galileia. Segundo os historiadores, Judas não conheceu o amor de pai e o amor de mãe. Era uma pessoa, ele era terrível. Ele tinha um temperamento horrível. Ele não sabia se relacionar. Jesus vai e oferece, escolhe Judas para ser o discípulo dele. Mas Judas, ninguém quer ser seu amigo, mas eu me ofereço para ser seu amigo. Aí Jesus disse, eu quero você mais perto de mim ainda, Judas. Escolhe Judas para ser o seu tesoureiro. E Judas continuava insatisfeito. Deus vai falar aqui. Todo insatisfeito caminha para a deslealdade, para a traição. Se tem algo que blinda o seu coração, é a satisfação. Irmãos, quando você está satisfeito, pode oferecer o melhor manjar. É verdade ou não é? Cabe. Muito obrigado, já estão satisfeitos. Já não come mais. Pode ser a melhor comida sua. Se você estiver satisfeito, você não come. Aí Judas, insatisfeito com o que ganhava de Jesus, com o que recebia de Jesus, vende Jesus. Pelo preço, que preço, irmã Madalena? Uma fortuna, ele ia ficar milionário, não. Pelo preço de um dia de trabalho de um escravo, nada. Tem gente que fala mal de nós por nada. Tem gente que trai a nossa confiança por nada. Só pelo prazer de falar. Aleluia. Aleluia. Por causa da insatisfação. Aleluia. Aí Jesus mesmo assim leva Judas para a ceia, já sabendo que ele ia o trair. Aí Jesus pega a toalha. Não existe nada mais transitório que uma toalha. Você não vai para a rua com a toalha. Você sai do banheiro para o quarto. O máximo que você faz enrolado com a toalha, sim ou não? É uma missão transitória. Jesus cinge com a toalha, pega a bacia, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu conjecturo, ele já sabendo que Judas ia o trair. Mas diga para quem está do seu lado, e Deus está falando com alguém aqui. Deus é Deus de oportunidade. Deus te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade. Deus te plantou aqui, fica aqui. Mas eu não estou gostando de como administram o dinheiro. Eu não estou gostando como o pastor conduz. Eu vou dar um conselho para vocês: sai de perto de gente insatisfeita. Isso é um vírus mortal. Ele vai matar você e a sua casa. Jesus lavando os pés de Judas, sabendo, dizendo assim: Judas, eu sei que você vai me trair, mas eu estou te dando mais uma oportunidade. Irmãos, viver neste reino tem que aprender a lavar o pé do Judas. Isso não é fácil. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmã? Mesmo sabendo que ele falou, que ele te maltratou, que ele te deu cano, que ele te usurpou,
Sabe o que é usurpação? Vou dar um exemplo. O pastor fica doente, precisa fazer uma cirurgia urgente. Aí ele tem um carro. O carro vale 100. Aí eu falo, olha, mas como ele está precisando, eu vou oferecer 50. Irmão, Deus está escrevendo, Deus está desenhando aqui nessa noite. Aí eu vou lá e arranco dele, na necessidade dele, por 50. Eu sei quanto vale. Quem está entendendo aqui, diga glória. Esta casa é a casa do Senhor. Aleluia. E Deus fala com o seu povo. Deus está dando oportunidade a alguém aqui para se redimir nessa noite. Deus está dando oportunidade a alguém aqui para fazer o caminho da volta. Você precisa corrigir as rotas que ficaram para trás. Você precisa ter o sentimento de Zaqueu: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. Eu vou fazer o caminho da volta, eu vou lá nele. Vou pedir perdão. Não tenho como restituir, mas eu vou dizer para ele que agora eu não tenho. Eu vou dizer: irmã, eu desejei que você não passasse no concurso. Eu desejei, quando você disse: irmãs, ore por mim que eu estou fazendo um negócio de uma casa. Eu desejei que esse negócio não desse certo. Oh, irmão, você é forte. Quanta gente usurpadora. Ele tudo fará. Essa é a nossa âncora que mantém o nosso barco no porto seguro. Sabe como que é o nome dessa âncora que sustenta o seu barco? Chama-se Ele tudo fará. 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 Aleluia! Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, sim ou não? Mas tem uma coisa: o que não temos agora é porque não precisamos agora. A insatisfação nasce de eu querer o que não é para eu ter. É verdade ou não é? Estava no culto e uma irmã esperava receber um carro. Ela já tinha contado para todo mundo. Já tinha comido ovo antes de botar. E aí o pastor não chamou ela. Ela saiu tão desapontada. E a satisfação entrou no coração dela. Já saiu disseminando a insatisfação. Diga para quem está do seu lado: comigo só vai caminhar o satisfeito. Tem arroz, tá bom. Não tem, tá bom também. Tem ovo, tá bom. Não tem ovo, tá bom também. Satisfeito. Ele tudo fará. Essa âncora mantém o seu barco no porto seguro. Ninguém te abala, ninguém te arranca de lá. Nós vamos sair daqui. Vamos enfrentar as nossas batalhas. Eu não sei o que vai suceder amanhã. Eu não sei o que você vai encontrar quando abrir a porta da semana. Mas confia no Senhor. Alimente-se da fidelidade dEle. Porque Ele tudo fará.
Ele tudo fará. Ele tudo fará, irmã. Eu quero orar nessa hora. Gente, a cara de uma pessoa satisfeita é diferente. É verdade ou não é, irmã? Você olha, você já vê. E o diabo tem uma raiva de gente satisfeita. Porque normalmente o satisfeito não tem tudo. Aleluia. Por isso que o diabo mexe com você. Você não tem uma casa boa, você não tem um bom emprego, você não tem um carro bom, mas você está satisfeito. Por isso que o diabo mexe com você. Mas tem um hino que diz assim, ó, estou satisfeito com Cristo, porque minha alma salvou. Vocês não conhecem esse hino? 86 da harpa, cadê os cantores? 86 da harpa, por favor, vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Quero que todos cantem, se puder botar aqui no telão. Vamos lá? Enquanto isso você glorifica. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abre a sua boca e começa, glória a Deus. Vai cantando, vai, irmã, rapidinho. Vamos lá? Vamos, irmã, vamos. Bem. Vamos cantar. Ó, estou satisfeito com Cristo, pois Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. No coro, no coro. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Diga para quem está do seu lado, eu posso não ter tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que preciso. Esse é o motivo da minha satisfação em Cristo. Eu tenho Jesus. Eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Cristo. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem uma senhora, venha minha senhora, Jesus te ama. Venha, traga ela aqui. Venha, se ela quer entregar sua vida para Jesus, venha, traga ela, irmã, por favor, irmã do ciclo de oração, busca lá. Onde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão, tem alguém? Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus quer te dar paz, alegria. Tem a segunda pessoa para Jesus? Levante a sua mão. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Levante a sua mão, Jesus é maravilhoso. Pastor Celso, eu tenho que lhe falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Senhor, se prepare. Porque daqui a poucos dias, aquele que põe a mão contigo no prato vai levantar contra ti o calcanhar. Isso aqui é só para que vocês sejam testemunha. Poderia falar só com ele, mas Deus diga para todos que vocês vão ser testemunha. Não foi ele que arrancou, foi Deus que vai arrancar. Porque vai caminhar aqui só o satisfeito, só quem está satisfeito com Cristo. Estender a mão aqui para o pastor. Nós vamos cobrir ele com oração. Pastor, tem gente aqui que te ama muito. De verdade. Tem gente aqui que ama ele de verdade.
entregada. Vamos entregar tudo para Deus? Vamos entregar? Sabendo que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Vai abalar as estruturas. Segura. Segura. Olha o que Deus está revelando aqui, irmãos. O senhor vai pensar, agora é o fim. Então forte que vai ser. Mas quem te chamou, quem te nomeou, foi Ele. Irmãos, engano seu. O pastor Celso não é dono da igreja, não. O dono da igreja é Jesus. Oh, cuidado. Jesus deu oportunidade para Judas se arrepender, sim ou não? Jesus está dando oportunidade para Judas se arrepender hoje. Irmão, é muito forte. Hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje termina meia-noite, hoje. Hoje, dia 20 de novembro. O reino espiritual está em guerra. Os espirituais estão entendendo, já estão sentindo. As irmãs do ciclo de oração, estendem a mão para cá. A Bíblia diz que a estratégia do diabo, olha aqui, é ferir o pastor. Porque quando ele fere o pastor, dispersa as ovelhas. Mas ele não vai ferir, não. Você crê? Você crê? Você crê? Então você vai orar. Esquece de você agora. Pastor Marcos, fique à esquerda. Pastor Leoni, fique aqui à direita. Irmãos, é para estender a mão. Eu vou só repetir essa vez, já vou terminar. É a última oportunidade para o Judas. Nada fica escondido, irmão. Nada. Deus sabe o que você está tramando. Deus sabe o que você está disseminando. Deus sabe que os seus pés estão se apressando. Mas hoje tem oportunidade. Hoje é o seu dia. Ontem um jovem perguntou para mim: mama, você não é aquela que revela e aponta? Não, meu irmão, eu só falo quando Deus manda. Fica em paz. A senhora vai orar. E nós vamos estender a mão. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nos colocamos ainda diante de Ti, Senhor, através da